Salve, salve galerinha bonita! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galera, é um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse lindo conhecimento que é a nossa geografia. Galera, e hoje nós vamos fechar com chave de ouro uma temática muito importante, muito atual para as tuas provas, para quem vai fazer concurso público também, e claro, né, para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento da nossa realidade, da nossa perspectiva. O que a gente vai falar hoje, Marcos? Nós vamos fazer aí algumas questões, responder algumas questões muito importantes sobre o Brasil e o seu papel na economia global, né? Já deixamos muito claro que o Brasil é um país de destaque a nível mundial econômico, uma economia extremamente diversificada, né? E nós vamos aí falar sobre estes elementos nas questões. Bacana? Antes de começar, sempre gosto de lembrar que se tu quiser depois assistir essa aula novamente ou quer ter acesso à aula teórica que vai embasar a resolução dessas atividades, tudo vai estar disponível para ti. Onde, Marcos? Na plataforma Gonçalves Dias, tá? Procura lá no YouTube, estamos lá. No Instagram também tem os nossos podcasts pela Rádio Timbira e também, galera, no Spotify. É só tu procurar lá, Fique em Casa Aprendendo, plataforma Gonçalves Dias, está tudo lá. E claro, na televisão. Então, galera, estamos em todas as mídias para te ajudar, para que tu alcance sucesso nos teus estudos. Belezinha? Então procura lá, plataforma Gonçalves Dias. Então, sem mais delongas, né? Ó, respira, né? Respira legal, oxigena o teu cérebro e vem para cima, que tem muita coisa bacana aqui para a gente discutir e relembrar também. Primeira questão, ela fala, né? Diz o seguinte: analisando a economia brasileira, suas características e elementos, podemos afirmar corretamente que. Aí eu tenho uma série aqui de alternativas. Antes de nós lermos essas alternativas, vamos te lembrar, né, algumas características importantes. Primeira coisa, o Brasil é uma das maiores economias do mundo. E eu te frisei isso em aula e eu vou voltar a frisar. Embora hoje o Brasil esteja figurando entre a 12ª maior economia do mundo, mas em condições normais, sem pandemia, o Brasil está inserido entre as 10 maiores economias. Tá? Isso aqui é um dado de 2020, o dado do PIB, né, de 2021, ele ainda vai sair, mas já se sabe que o PIB brasileiro ele vai crescer uma média aí de 3 a 4% em 2021, devido, né, à evolução da vacinação e à recuperação econômica do Brasil. Né? Então sabemos que o Brasil é uma das maiores economias do mundo, tá certo? O PIB, por exemplo, de 2020 movimentou estimados 7,5 trilhões de reais, em dólares 1,4 trilhão de dólares. É dinheiro pra caramba, né? Quando a gente fala em relação aos setores econômicos, quem produziu o que do nosso PIB, muita atenção, tá? O Brasil ele tem como grande destaque da formação do seu PIB, do Produto Interno Bruto, o terceiro setor, que contribui com mais da metade desse PIB. Um outro setor, e aí tu tem que estar atento, que está crescendo e que está tendo um grande destaque, principalmente a nível de exportação, é o setor primário, tá? Já está acompanhando aí o setor industrial, o segundo setor, 20% para cada um, tá certo? Então tu vê a importância dos três setores econômicos que o Brasil possui, bem diversificado. Bacana? Como eu te disse, o setor terciário, além de ser aquele que mais contribui para o PIB, também é o que mais emprega, galera, tá? 75, quase 75% da nossa população economicamente ativa está inserida no terceiro setor, que é o setor de comércio e serviços. E em relação à nossa balança comercial, muita atenção. O que é isso, Marcos? Me relembra. É simples. É o critério que leva em consideração aquilo que nós vendemos, ou seja, exportamos, e aquilo que nós compramos, ou seja, que nós importamos. Quando vamos analisar esta relação, nós vamos perceber que a economia brasileira ela tem uma balança comercial favorável, ou seja, o Brasil ele exporta mais do que importa, ou seja, ele vende mais do que compra. E isso é bom. Quais são os nossos principais produtos, Marcos? Nós temos aí no setor agropecuário a soja, que é o nosso principal produto de exportação agropecuário. Nós temos também a carne bovina e de frango, que o Brasil tem muito destaque. Nós temos também minérios, tá certo? Como ferro, como aço e também derivados de petróleo. Então veja que o Brasil ele tem aí uma grande diversidade. Bacana? Não vai esquecer. Vamos agora para a questão. Então, analisando a economia brasileira, suas características e elementos,
podemos afirmar corretamente que, letra A, o Brasil tem como grande destaque as atividades relativas ao setor secundário, o que coloca o Brasil em posição de destaque neste setor a nível global. Galera, setor secundário é o setor industrial. O Brasil não apresenta, né, destaque em relação a nível global. Nós sabemos que o Brasil ainda importa muita tecnologia, tá certo? Então, setor secundário, embora seja importante para o nosso país, mas o Brasil não tem esse nível de destaque mundial, tá certo? O Brasil ele compra tecnologia ainda, beleza? Então, falso. Letra B. O Brasil apresenta uma balança comercial desfavorável, importando mais que exportando, com destaque para elementos do setor primário. Gente, esta alternativa está completamente errada, né? Primeiramente, o Brasil tem uma balança comercial favorável. Por quê? Porque o Brasil ele exporta, eu acabei de falar isso, mais do que importa, tá certo? E o destaque que o Brasil exporta são justamente elementos do setor primário, ou seja, alimentos, né? Que eu acabei de te frisar também. Então, o Brasil é totalmente errado, tá bom? Letra C. Em relação ao PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, o primeiro setor, agropecuário, é aquele que contribui com a maior parte da composição daquele, ou seja, do PIB, com destaque para as exportações de carne para a Europa Oriental. Sabemos que também está errado. Onde, Marcos? Primeira coisa, nós temos um erro aqui, claro, porque o setor primário não é aquele que contribui com a maior parte do nosso PIB. Quem é? Acabei de te falar, é o setor terciário, tá certo? E quando o Brasil ele exporta, não é para a Europa Oriental. Nós temos destaque principalmente para a Europa Ocidental. Um grande parceiro comercial brasileiro é a União Europeia. Belezinha? Então, tudo errado aí, vamos evoluir. Letra D. O Brasil apresenta sua balança comercial favorável, exportando mais que importando, com destaque para a produção de soja, carne e minérios, com destino principalmente para a China, Estados Unidos e União Europeia. E aí, galera, isto está totalmente correto, né? Tudo certinho. O Brasil, ele exporta mais do que importa, tem como destaque soja, carne, minérios, e os nossos grandes parceiros comerciais, de fato, são a China, os Estados Unidos e a União Europeia, tá certo? Então, alternativa correta, letra D de Deus. Esse nunca nos abandona. Vamos ver o erro da letra E. O setor terciário é aquele que atualmente menos contribui com a formação do PIB brasileiro, sendo responsável por, no máximo, 10% de todo o valor. Totalmente errado, né, galera? O setor terciário é o que mais contribui para o nosso PIB, setor terciário, comércio e serviços. Olha quanta coisa bacana a gente discutir nessa questão, não é? Muita informação legal. Respira, bora evoluir. Olha, a segunda questão também é uma questão bem atual. Ela diz o seguinte: a economia brasileira apresenta destaque em nível global tanto pela diversidade de atividades econômicas existentes, quanto ao número de parceiros econômicos. Fato. Em relação a tais elementos, indique quem são os atuais principais parceiros comerciais do Brasil no aspecto de exportação. E aí, quem são esses parceiros? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Vamos relembrar. E eu acabei de te frisar há pouco, né? A nossa balança comercial ela é favorável, o Brasil mais vende do que compra, mas nós temos aí um rol de países que vão estar presentes em maior proporção, tanto na exportação quanto na importação. Quem são esses? Muita atenção. Hoje, o nosso principal parceiro comercial, galera, é a China. Tá certo? A China, inclusive, é um dos países que mais exporta do mundo também e compra, tá? A China, galera, 1,4 bilhão de habitantes, tá? A China é o nosso principal parceiro comercial, comprando do Brasil principalmente soja, carne e ferro, galera, tá certo? O nosso segundo principal parceiro comercial a nível de exportação é a União Europeia, galera, tá certo? O bloco econômico União Europeia, que vai compor ali a Alemanha, né, vai compor a França, dentre variados países daquela região, tá? Quais são os principais produtos? Soja, como eu te disse, o nosso principal produto de exportação, ferro para a indústria e também o bom e velho café brasileiro, tá certo?
Em terceiro lugar, nós temos aí como grande parceiro comercial também os Estados Unidos da América. A principal potência econômica mundial é também um dos nossos principais parceiros econômicos. E o que o Brasil vende para os Estados Unidos? Principalmente derivados de petróleo, que os Estados Unidos precisam bastante, ferro e o aço. E em quarto lugar, muita atenção, na aula eu te frisei isso, eu volto a frisar. Quando a gente fala de Brasil e Argentina, sempre tem aquela rivalidade, mas no aspecto econômico, a Argentina é um grande parceiro comercial brasileiro, tá certo? A Argentina, tanto no quesito de exportação quanto importação, a Argentina ela vai ter destaque, sendo que a Argentina compra do Brasil grande quantidade de automóveis e peças de veículos, tá certo? E no quesito da importação, Marcos, ou seja, aquilo que o Brasil compra. De quem que o Brasil mais compra? Também, como eu te falei, da China, nosso principal parceiro econômico. O Brasil compra principalmente vários componentes eletrônicos. Em segundo lugar, os Estados Unidos da América, que o Brasil compra principalmente óleo, combustível, medicamentos. Em terceiro lugar, o Brasil compra bastante da Alemanha, né, um país que se destaca muito na produção de medicamentos e peças de veículos, né, que o Brasil tem uma série de empresas automobilísticas alemãs, pode citar a Volkswagen. E em quarto lugar, novamente, os nossos vizinhos, a Argentina, sendo que o Brasil compra em grande quantidade da Argentina, principalmente veículos de carga, caminhões, né, veículos de maior porte, tá? Então, quando a gente vai olhar, nossos principais parceiros comerciais são esses. Agora ficou fácil, né? Bora para a questão? Então, quem são os nossos principais parceiros comerciais? Letra A, China, União Europeia, sim, Estados Unidos, beleza, e a Argentina, com certeza. Então, o nosso gabarito é a letra A, galera, tá certo? Letra A de acreditar sempre. Facinho, né? Bora evoluir que tem mais coisa. Respira. Olha que questão legal, agora é nossa. Essa aqui é nossa, tá? Em relação à economia do Maranhão, embora o setor terciário contribua com a maior parte do PIB estadual, percebe-se o aumento da contribuição do primeiro setor para a composição deste PIB, com destaque para letra A, extração de coco-babaçu para exportação. Letra B, o aumento das exportações de soja pelo Mapitoba e minério de ferro pelo Porto da Madeira. Letra C, a exportação de arroz da região da Baixada para a Europa. Letra D, a exportação de carne bovina da região sul do estado com destino à China. E a letra E, exportação de ouro e minérios da região do leste do estado para os Estados Unidos. Vamos relembrar, galera, tá? Quando falamos da economia maranhense, a própria questão ela deixa muito claro, o principal setor econômico é também o setor terciário, semelhante ao Brasil. Segundo dados do próprio IBGE, galera, o nosso PIB ele é composto aí pelo setor terciário em torno de 64%, ou seja, mais da metade do PIB nacional, estadual, vem, né, do setor terciário de comércio e serviços. Mas o que a gente vai perceber, e a questão te perguntou, o primeiro setor, qual é o primeiro setor, Marcos? É o setor, né, agropastoril, agricultura, pecuária, também o extrativismo. Ele vem ganhando um grande destaque no Maranhão nos últimos tempos, tá certo? Por quê? O que está puxando esse destaque? O que puxa, galera, tá, é o famoso Mapitoba. O que é isso, Marcos? É um corredor de exportação de grãos, tá certo? Que grãos, Marcos? Principalmente soja. O que significa este Mapitoba, Marcos? É a sigla de ajunção dos estados que fazem parte desse corredor: Maranhão, Piauí, o Tocantins e a Bahia. Esses quatro estados, eles vão fazer este corredor de exportação de soja. Segundo dados do próprio governo federal, hoje o Mapitoba já é responsável por mais de 10% da exportação de soja do Brasil, galera, tá certo? E a tendência é aumentar. Então, esta atividade econômica vem puxando, tá certo, a importância do setor primário em relação à economia maranhense. Um outro elemento muito importante também, não podemos deixar de frisar, é o escoamento de minério de ferro que vem da Serra dos Carajás, da região do Pará, né, e vem ser exportado aqui no nosso estado pelo Porto da Madeira, galera, tá certo? Esse minério vai principalmente para onde, Marcos? Principalmente para a China e também para a União Europeia. Beleza? Então agora ficou fácil, né? Então, galera, qual é a atividade aí de destaque que
vem puxando essa importância do setor primário é a letra B, né, galera? É o aumento das exportações de soja pelo Mapitoba e também, né, a produção e escoamento de minério de ferro pelo Porto da Madeira. Bacana? Questão do nosso estado, Maranhão. Bora evoluir, que tem mais coisa legal. Respira, que tem uma questão bem bacana agora. Quarta questão, olha o que ela te diz. Uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo que se relaciona com as reformas propostas pelo BRICS está indicada em quê? Tá? Letra A, afirmação da multipolaridade. Letra B, proliferação de armas atômicas. Letra C, hegemonia econômica dos Estados Unidos. Letra D, diversificação dos fluxos de capital. Ou a letra E, ascensão do Mercosul no mercado internacional. Primeira coisa importante que eu preciso te lembrar para a gente conseguir responder essa questão é saber o que é esse BRICS. Tá? O BRICS é um acrônimo, é uma sigla, tá certo? Formada por países emergentes, que foram entendidos como países com grandes economias internas que têm a possibilidade de se tornarem futuras potências globais. Estes países, né, por concentrarem algumas características em comum, como um mercado interno muito forte, né, como um parque industrial já desenvolvido, com possibilidade de expansão, são, né, possibilidades de países aí que vão ter um grande destaque na economia mundial, principalmente aí diminuindo ou diversificando, né, a influência dos grandes centros econômicos, que são hoje quem na nova ordem mundial, Marcos? É os Estados Unidos da América, né, e a Europa Ocidental, e nós temos ali do lado, por exemplo, também o Japão. Quem são estes países que compõem os BRICS? Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. BRICS, tá, galera? É em inglês, tá? O S vem de South Africa. Estes países, eles vão fazer aí principalmente uma afirmação característica da nova ordem mundial, tá certo? A afirmação da multipolaridade, ou seja, de novas lideranças. Principalmente no caso dos BRICS, aí a grande liderança da China, né, que hoje é a segunda maior economia do mundo e é vista por muitos especialistas com possibilidade de se tornar a principal potência global nas próximas décadas, tomando o lugar dos Estados Unidos. Inclusive, para muitos autores, esta rivalidade entre Estados Unidos e China, ela já é entendida até como uma nova Guerra Fria, pois esses países estão constantemente aí disputando espaço na questão da política, na questão da economia, tá certo? A gente vê, por exemplo, uma disputa muito grande agora sobre os dados, sobre a tecnologia 5G, tá certo? Então, vamos responder a questão, né? Uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo que se relaciona com as reformas propostas pelos BRICS está indicada em que? Principalmente da afirmação da multipolaridade, né? Ou seja, novas lideranças globais fazendo aí, né, surgir novas perspectivas de lucro e novos mercados. Bacana? Que questão legal, né, Marcos? E para a gente fechar, encerrar com chave de ouro, vamos para a quinta questão, questão do Enem. Olha o que ela te diz. O G20 é um grupo formado que reúne os países do G7, mais industrializados do mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, a União Europeia e os principais emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, México e Turquia. Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e de consulta, galera, tá? E aí ele te pergunta, né, entre os países emergentes que formam o G20, o que é esse G20, Marcos? É a junção das principais economias do mundo, não esqueça, tá? Eles se reúnem para debater questões econômicas. Entre os países emergentes que formam o G20 estão os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e também, no caso, a África do Sul, que vai entrar a posterior. Termo criado em 2001 para se referir aos países que, galera, como eu deixei muito claro para ti, estas potências emergentes, elas têm como grandes características em comum mercados promissores, né? Por quê? Porque tem população economicamente ativa, um bom mercado interno,
tem parques industriais já desenvolvidos que possibilitarão aí, né, expansão econômica, galera. Então, nós temos aí o BRICS, né, para se referir a países que apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas. Estes são os BRICS, as potências emergentes. Então, galerinha, para essas e outras informações, não esqueça, nos procura lá na plataforma Gonçalves Dias, estamos te esperando lá, beleza? Um abração e valeu!